João capítulo 2, o versículo 1 ao 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para a purificação. E cada uma cabia dentro dela, levava 2 ou 3 metretas. Uma metreta equivale a 40 litros. Então tinha algumas dessas talhas que cabia 80 litros e outras talhas dessas que cabia 3 metretas. Isso quer dizer 120 litros. Jesus disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho. Guarda essa palavra aí, bom vinho. Bom vinho, até agora. Com este, deu Jesus o princípio, o início a seus sinais, o seu ministério em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Olha, tem algumas coisas que eu gostaria de ponderar com você aqui. E eu separei diante de tantos pontos que dá para se abordar. Eu separei aqui 5 pontos. Quero ser bem objetivo, mas eu quero que você fique até o final e eu quero que você entenda por que o primeiro milagre de Jesus tinha que ser a transformação da água em vinho. E a pergunta: este vinho era um vinho sem fermento ou era fermentado? Nós precisamos entrar um pouquinho na palavra e depois lá no final nós vamos entender sobre isso. A questão do vinho, ela estava sendo servida num casamento. Ela poderia ser casamento com festa, porque o vinho só era servido para celebrar. O vinho, ao contrário de algumas pessoas que talvez você conheça, que às vezes ela fica triste, que ela beber. Uma pessoa fica triste, eu vou fazer isso. Então, o judeu aqui, eles tomavam vinho somente quando eles estavam felizes. Eles tomavam vinho para celebrar. Então, não era algo que eles faziam quando estava triste. Não, eles faziam isso quando estava alegre. Talvez quando estava triste, eles iam buscar a solução do problema, ao invés de repente, beber. Já é uma boa lição para nós, né? Não é verdade? Você que está aqui, amém? Está me entendendo? Então, eles bebiam para se alegrar. E diferente do casamento, às vezes a gente faz um aniversário, eu não sei você, meu irmão, mas aniversário de hoje em dia, festa de casamento, ela é programada. É de 3 a 4 horas no máximo, e quem ficar no final, presta atenção no que eu estou falando para você. É 3 ou 4 horas de festa de casamento, e quem ficar no final ajuda a desmontar as mesas e dobrar as toalhas. Lá o casamento era de 7 dias, não pensa, de 7 a 13 dias de festa. Gente, eu fico pensando aqui, 7 dias de festa, imagina todos eles eram crentes. Imagina, eu conheço pessoas que quando vai comer nas festas, come 2 vezes. Mas lá eles comiam 1, 2, ficava 7, 14, 13 dias comendo. Jesus, isso não era gente, isso é um bicho da seda. Era um mandrová.
E ali, o interessante disso, se você for olhar pela história, e essa providência é o noivo que tinha que programar tudo isso. Ele que tinha que providenciar toda a festa. E se alguém na festa ficasse descontente, se acabasse, aqui nós sabemos, nós lemos a palavra, que o vinho acabou. Se o vinho tivesse acabado e não tinha terminado os dias, os 7 dias, por exemplo, as pessoas que tinham sido convidadas para a festa poderiam processar, por um processo em cima do noivo. Gente, a gente está vendo nesses dias falar tanto de processo. Vou processar, o cara espirrou na rua, vou processar, está sem máscara. Todo mundo pensa em processo, eu fico imaginando esse tempo, ele seria processado. E a bodas, nesse caso, nesse dia, a bodas, essa festa de casamento, Jesus era apenas um convidado. E ele, sendo convidado, teve o cuidado de não deixar faltar o vinho. Não deixou de faltar o vinho, porque o vinho significava alegria. Então Jesus não deixou, ele se preocupou em fazer com que a alegria não parasse. Só que nesse casamento especificamente, nesta boda, Jesus era alguém convidado para a festa. E teve todo esse cuidado. Agora você imagina, lá no livro de Apocalipse fala que Jesus vai nos encontrar nas bodas do Cordeiro. Você tem ideia de como vai ser essa festa? Se Jesus se preocupou com uma festa, talvez, vamos abrir aspas para isso, de um estranho, mas bem que parece que Maria era parente lá, porque ela ficou sabendo e tentou interceder para resolver a solução da falta, da vergonha, da humilhação que aquele casal ia passar. Então, vai ter o dia da boda dos cordeiros, onde nós, como noiva, a igreja, vamos encontrar com o noivo que é Jesus, aquele que se preocupou com esse casamento. Ele vai estar nos esperando. E o interessante disso é que o vinho, naquele casamento, acabou. E Jesus, olhando para aquela situação, ele viu que acabou o vinho, automaticamente também foi-se junto com o fim do vinho, a alegria. A alegria foi embora. E Jesus, pensando nisso, eu fico imaginando como vai ser no casamento da boda dos cordeiros, que fala lá em Apocalipse. Vai ser só festa, vai ser só alegria. E o interessante disso é que quem dá a festa é o noivo. Quem vai fazer a festa para nos receber como noiva é o próprio Deus. Você tem ideia do tamanho da festa que vai ter o dia que nós nos encontrarmos com Jesus na glória? Só que para isso eu tenho que estar sendo noiva. E noiva precisa ser fiel. O noivo que sabe todas as coisas não casa com noiva que é infiel. Fidelidade, relacionamento, cumplicidade, tudo isso está embutido no relacionamento. Não pode ter adultério. Não pode ter ali, sabe, eu fico com Jesus no culto, mas depois eu vou trair ele com outros compromissos meus. Você está me entendendo onde eu estou querendo chegar? Quando Jesus vai vir buscar a noiva, ele não vai buscar a perfeita, mas ele vai buscar aquela que se dispôs, que se dedicou a fazer o que precisava ser feito. E nós estamos sendo noivas fiéis. E aí Jesus diz para a mãe dele, não é chegada a minha hora. Se não é chegada a hora, se não é chegada a hora, então vai ter a hora. Então a hora vai chegar, só não é naquele momento. E aí o Senhor quer que nós tenhamos também esse mesmo entendimento. Talvez Deus está dizendo para mim e para você, não é hora disso. Se não é hora, então vai ter a hora. A minha paciência, o meu tempo de esperar no Senhor vai fazer com que Ele realize na minha vida como realizou naquele casamento. Não era a hora. Não era a hora do início do ministério de Jesus. Porque tinha um tempo para começar o ministério de um homem, de um adulto, era considerado adulto, aos 30 anos de idade. O ministério de alguém, naquela ocasião, naquele tempo, era 30 anos de idade. Aí você poderia falar assim, mas pastor, você não lê a palavra de Deus não? Aí eu ia perguntar para você, por que você está me falando isso?
Ah, pastor, mas Jesus com 12 anos, ele já discutia no templo, ele debatia com os mestres da época. Aí eu vou falar para você, com 12 anos ele tinha conhecimento, mas não tinha maturidade. Isso quer dizer o quê? Que não adianta eu ter um maior conhecimento se eu não tenho maturidade. Jesus precisava cegar o tempo de maturidade. Por isso que Deus às vezes não permite alguma coisa na nossa vida. Por isso que nós como pais não permite algumas coisas para os nossos filhos. Não porque não tem conhecimento, mas porque não tem maturidade. Um filho muitas vezes ele sabe ler, sabe andar, mas você manda ele na cidade sozinho, para andar de ônibus sozinho na cidade, em algum lugar sozinho? Não, por quê? Lhe falta maturidade. Você está comigo, amém? Escreva amém aí, se você não escrever amém, eu estou vendo aqui, hein? Escrever amém, eu não continuo. Aos 30 anos, Jesus, ele chegou na sua maturidade. Quando Jesus disse para a mãe dele, mãe física, porque o pai é espiritual, ela gerou ele fisicamente, o espiritual veio de Deus. Ele disse assim, mulher. Por nosso dia a dia, se a gente falar mulher, o que foi mulher? Dá um peso de ofensa. Mas na verdade, existem palavras que ela precisa entender o seu contexto. Quando ele disse mulher, entendia-se nessa época que ele estava chamando ela de senhora. Oh senhora. Mas para a tradução, às vezes, cai de uma forma que fica assim, pesado, agressivo, malcriado. Mulher, que tenho eu contigo, mulher? Ele poderia dizer em outras palavras, que tenho eu contigo, senhora? O que ele estava querendo dizer? Que ele tinha o tempo para chegar. E a Maria ali, ela estava tentando exigir algo que agora já estava passando para a dependência de Deus. Até uma certa idade, Maria cuidou do menino, como toda criança, mas agora dentro de um ministério de Jesus, como Deus, ele era totalmente dependente do Pai. Não poderia e não há interferência humana no agir de Deus, porque senão se torna uma coisa terrena. Aí eu comecei a olhar para o texto e Maria, muito sábia, disse assim, faça o que ele disser. Quando ele falou, faça no que ele disser, ela está dizendo, olha, não é mais no meu padrão, não é mais no meu jeito como mãe, mas é no padrão de Deus, é na forma de Deus, é no tempo de Deus, é na condição de Deus. Faça, é porque tem um padrão. E o padrão de Deus não pode ter uma adaptação humana. Eu não posso pegar a minha vida e adaptar ela para tentar moldar as coisas de Deus, porque Deus já dá a coisa pronta, perfeita. O homem foi construído perfeito, ele pegou vírus depois, e tem que passar o antivírus, Jesus Cristo, para colocar esse vírus do pecado fora. O homem foi criado pronto. Aí nós precisamos entender que o padrão de Deus não tem o dedo do homem. Deus, ele não habita em templo feito pelas mãos do homem. E aí Jesus então dá uma ordenança, enchei as talhas. Maria não sabia de que forma ia ser resolvido o problema. Mas Jesus falou assim, não é minha hora. Então a hora ia chegar. E como talvez ela não ia estar lá nessa hora, ele falou assim para as pessoas que estão perto, ó, o que ele pedir pode fazer. E aí eu comecei a olhar para essa situação e entendi que Jesus, ele pediu para que fosse cheio aquelas talhas de água. Porque todo vinho, ele tem um percentual de água. E aí eu comecei a viajar. Todo vinho tem um percentual de água. Então ele, parece-me que foi a única transformação, o único milagre de Jesus, que ele transformou uma coisa em outra. Porque ele multiplicou pães e peixe, ele fez algumas coisas nesse sentido. O homem estava morto, ele trouxe o próprio homem. Mas mudar de água para o vinho, eu não me lembro de outro. Não estou dizendo que isso influenciaria na minha salvação, mas é uma coisa interessante.
Jesus então me faz parar para pensar que se eu já tenho água dentro de mim, basta uma palavra dele para eu me transformar em algo que se torne alegria. Eu já tenho então o que é potencial em mim e em você, que é 70%, até mais. Eu não sou dessa área, mas coloquei o número 70%. Não tenho a presunção de ser 100% correto, mas para que você entenda que dentro de nós tem uma condição de o milagre, a alegria começar a fluir, porque o ingrediente que tem no vinho já tem na minha vida, já tem na sua vida. O interessante disso é que ele colocou, encheu as talhas, e depois ele pediu para que as pessoas que estavam ali, vou chamar de garçom, os servos, pegasse esse vinho e levasse para alguém. Para quem foi levado? Para o mestre-sala. Quem é o mestre-sala? O mestre-sala é aquele que era o responsável pela festa, responsável pela qualidade das coisas. Ele experimentava, não, isso não está bom, esse vinho não é de qualidade. Por isso que ele disse, olha, vocês trouxeram um bom vinho depois. E geralmente nas festas que eu vou, o vinho bom é colocado primeiro. Depois que a pessoa fica meio alterada, fica ali meio zonzo, aí o pessoal enfia o vinho ruim, porque aí já não tem nem paladar mesmo. Parece que a abelha picou a língua, já não tem mais gosto de nada. Mas vocês fizeram o contrário. Deram vinho ruim, agora entrega o bom. Então uma percepção. Ele era um perito, uma pessoa especializada, um profundo conhecedor daquilo que estava acontecendo ali. Por que Jesus mandou levar a água para o mestre-sala? Porque a verdadeira opinião vem de quem conhece, de quem sabe do que está falando. E aí eu parei para pensar um pouquinho, né? Quem tem dado opinião nas nossas vidas? Tem sido pessoas sábias? Uau! Quem a gente tem dado ouvido esses dias? Inclusive, irmão, aproveite esse tempo, lembrei aqui agora. Envia aí, convide umas 19 pessoas para estar junto, para estar assistindo esse vídeo. Tudo a ver com a realidade. O pastor Romário um dia disse isso aqui, convide uns 19. Mas eu quero dizer para você que às vezes, para avaliar aquilo que nós fazemos, para avaliar o nosso comportamento, para ter uma resposta de motivação na vida da gente, a gente vai pedir pessoas erradas para dar opinião na nossa vida. A gente tem dado ouvido a quem? Jesus, ele mandou procurar o perito, a pessoa que realmente entendia daquilo. Se ele tivesse procurado alguém que já estava bebendo lá 3, 4 dias, a pessoa pode falar assim, vinho ruim. A pessoa não tinha especialidade naquilo, não tinha qualidade para avaliar aquilo que estava se oferecendo. Mas Jesus escolheu alguém que era perito, um mestre-sala. Avalie bem em quem você tem dado ouvido, para que aquilo que você é, um escolhido de Deus, não se torne condenação por uma palavra pesada contra você. Porque às vezes você procura aí, eu procuro pessoa errada para ouvir ou tomar um conselho, e a pessoa, ao invés de motivar, me joga para baixo. Jesus procurou a pessoa certa, procure a pessoa certa. Amém? Aí eu quero entrar no terceiro ponto, que a partir do momento que o mestre-sala falou assim, olha, este vinho é o melhor. Este vinho tem a qualidade melhor do que os vinhos. E eu quero dizer para você, sem medo de errar, o melhor vinho foi naquele tempo. Por mais que tenha garrafas de vinho super caras, só para milionário, eu quero dizer que o melhor vinho foi aquele que o próprio Jesus transformou da água. Porque o melhor vem de Deus. O melhor vem de Deus. O que o homem faz pode até ser paliativo. Enganou, né? É que nem aquele dia que você está viajando, ao invés de você parar no lugar para almoçar, não dá, você vai lá e come um salgadinho. Sabe aquele salgadinho que você chega, me dá esse quibe aqui? O cara fala, não é, espanta os mosquitos, não é quibe, não é coxinha. Você come um negócio da rua, enganando, passando ali por um momento. Não. Olha aqui. Se cumpre então uma promessa. E eu quero ler com você agora 2 versículos do livro de Isaías. Quando o mestre-sala disse que era o melhor vinho, se cumpriu uma palavra messiânica.
liberada um dia pelo profeta maior chamado Isaías. Isaías, capítulo 25, o versículo 6 e o número 7. Está aqui, você viu que rapidinho? É que não tem trânsito. Olha, eu vou ler aqui atrás com você. O Senhor dos Exércitos dará nesse monte a todos os povos um banquete. O que estava acontecendo naquele dia lá? Um banquete. Amém? Está comigo? Escreva amém aí, senão eu não continuo. Um banquete de coisas gordurosas, carnes de novilhos cevados. Uma festa com vinho velho. Em outra tradução, da NVI, você pode colocar NVI aí? Dá para selecionar NVI? Fala que é vinho envelhecido. Que não muda muito o que está ali, vamos deixar isso mesmo, não vou nem brigar com esse negócio, vai que dá alguma coisa errada, né? Deixa aí. Vinho velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Este vinho velho, quando o vinho ele está perto da fruta ainda, ele é chamado de mosto ou vinho novo. Por quê? Porque esse vinho não tem fermentação. Mas um vinho velho, você pega um suco de uva e deixa ele guardado fora da geladeira, porque lá não tinha geladeira, você já deve convir comigo, né? Esse vinho então ficou guardado em algum lugar. Vinho velho, fazia quanto tempo? Mais do que um ano, imagino. Esse vinho então, ele ficou guardado, ele azedou, fermentou. Então era um vinho fermentado. Por isso que as pessoas lá falaram assim, geralmente dá o vinho novo no começo, para a pessoa ficar ali. Depois que eles ficam meio ruinzinho, aí dá o vinho ruim também. Então era um vinho que tinha fermentação. E ele precisava acontecer aqui, porque o versículo 7, ele vem na conclusão agora. Olha lá. Versículo 7. E distribuirá neste monte a cobertura. Destruirá neste monte a cobertura que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Lembra que quando Jesus ele foi crucificado e foi entregue à morte, abriu-se o véu, rompeu o véu, foi tirado o véu, a cortina que separava o lugar santo do santíssimo, o que aconteceu? Ele foi aberto. Aí todos nós, todo aquele povo depois disso tiveram acesso direto ao Pai, sem a intermediação de alguém, seja ele profeta ou qualquer coisa nessa direção. O véu, ele foi tirado. Jesus então, nesse momento que ouviu da boca de um especialista, que o vinho era bom, ele entendeu que o vinho era algo saboroso, e ele precisava que acontecesse essa festa, para que o judeu entendesse o que estava escrito em Isaías, que o Messias tinha chegado, estava se anunciando o Messias, estava sendo anunciado Jesus. Talvez nessa noite está sendo anunciado palavras para a tua vida, algo que de repente falou assim, pastor, não estou entendendo, é coisas novas, mas é Deus te dando novas direções para um propósito dele. Quando nós lemos o versículo 11 lá de João, diz que foi revelada a sua glória. E no versículo 10, que é o versículo anterior, que o mestre Sala fala assim, o melhor vinho, ali está se confirmado o primeiro milagre. Tinha que ser a transformação em vinho, para que a palavra messiânica, pelo profeta maior Isaías, viesse se cumprir um dia, e se cumpriu naquele dia. Agora, Jesus continua fazendo a sua obra, e isso revela para todos os judeus, e para todos aqueles, eu e você, que venhamos ler, que o Messias iniciou o seu ministério. E era o vinho envelhecido, o vinho que era fermentado, o vinho que tinha teor alcoólico. Por isso que eles não tinham percepção depois que o vinho era bom ou era ruim, porque tinha fermentação. Eu quero entrar no último ponto, que fala sobre as talhas. Irmãos, eu estava pensando, e essa palavra Deus me deu já faz alguns meses. Deixa eu beber uma água, que o negócio está emprastando.
Eu estava meditando essa palavra já faz alguns meses. Cheguei até a comentar com algumas pessoas, não o conteúdo, mas falar daquilo que essa palavra estava falando comigo. E essa palavra, como vinho, envelheceu dentro de mim, ela ficou com um sabor diferente. E eu amanheci ontem, né? Acho que sexta-feira ou ontem, sábado. E eu cheguei até a comentar com a minha esposa, com a Silvana. E falei para ela assim, amor, aquela palavra que um dia eu engoli, ela está aqui de novo na minha boca. E eu vou falar dela. E aí, uma coisa que me falou profundamente é sobre as talhas. As talhas eram grandes pedras. Pedras essas que ela não são simplesmente a pedra, mas tem um significado essas pedras. E é esse significado que me fez para parar um pouquinho em cima disso. As pedras não são essas rochas, essas talhas, ela tem uma relação muito forte com pessoas. Por quê? Porque se você lê lá em Êxodo, eu vou só citar, em Êxodo 25:19, o próprio Deus pediu para que fosse colocado na roupa dos sacerdotes 12 pedras. Pedras. Essas pedras, elas significavam povos, significavam tribos. Essas pedras significavam pessoas. Quando você anda um pouquinho no livro de Salmos 118, versículo 22, diz que fala sobre a pedra rejeitada. Essa pedra rejeitada não é uma pedra, mas é uma pessoa. E quando você olha para o livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18, o próprio Jesus disse assim, Pedro, tu és pedra. Ele está falando para Pedro, Pedro é uma pessoa. Então, em 1 Pedro 2,5, diz que nós somos pedra viva. Então, eu tomei por palavra, por direção de Deus, que a pedra, a talha que está se falando aqui, não é simplesmente um objeto, mas é pessoa. E o interessante disso é que essas talhas foram pedras que foram cavadas por dentro. A pedra, por si só, essas rochas, pedras grandes, ela já tinha o preenchimento e era pedra. Por isso que às vezes a gente entende, eu vou tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Eu começo a fazer a relação entre as coisas. Porque assim é o corpo. A cabeça não tem o mesmo formato do pé, mas ela precisa do pé. Então tem uma relação entre elas. E eu comecei a olhar, e essa pedra, de repente, ela foi pega na natureza, bruta. E precisou cavar dentro dela e abrir espaço. Eu não sei como foi. Então, será que tinha furadeira da Black & Decker? Não estou fazendo propaganda, mas será que tinha uma furadeira? Como que era feito essa escavação, esse cavar dentro da pedra para fazer dela um pote? Irmão, teve trabalho. Sabe, se a pedra fosse uma pessoa, cada batida do martelo naquela ferramenta que cortava a pedra lá, que eu não posso dizer o que é, eu não tenho que saber tudo também, né? Pronto, vai pesquisar, estou falando, você vai atrás. Entendeu? Então eu não sei o que eles usavam, mas se você quiser, depois que terminar o culto, você vai ver. Eles batiam com alguma coisa, ia cavando, ia fazendo um buraco. E eu parei aqui para pensar um pouquinho. Que nesses dias não parece que está um buraco dentro de nós? Está faltando alguma coisa? Parece que toda situação vem batendo em nós. E às vezes a pedra falava assim, para que bater em mim? Para que abrir esse buraco dentro de mim? Para que me ferir? Mas Deus sabia por que aquela pedra tinha que ser cavada por dentro. E Deus sabe porque às vezes nós sentimos dores dentro de nós. Porque Ele quer colocar algo dentro de nós. E às vezes o espaço que é para ser colocado, aquilo que é dele, está preenchido com outras coisas, que não vai poder fazer o milagre acontecer. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? E aí, foi lá e fez aquele buraco. E eu entendo assim, que tinha algumas pedras, que quando abriram o buraco nela, só coube 80 litros. Mas outras pedras
permitiu que fosse mais profundo, permitiu que fosse cavado mais profundamente, e ali, em vez de caber 80, 120 litros. Aí você fala assim, por que aquela pessoa tem coisas que eu não tenho? Talvez ela permitiu que Deus cavasse na vida dela para abrir espaço para que ele pudesse colocar as coisas dele. E aí, depois que estava ali aquelas pedras, com aquele vazio, as outras pedras, eu fico imaginando assim, irmão, eu viajo na maionese, eu fico imaginando as outras pedras, olhando, nossa, aquela pedra lá fizeram um buraco nela, ela é defeituosa, ela tem problema, e não é mais pedra, perdeu o sentido de pedra. E talvez as pessoas olhem para nós, por causa da situação que nós vivemos, falando assim, você viu fulano? É Deus abrindo espaço, você ainda vai surpreender essas com a glória, com o milagre de Deus que vai acontecer de dentro de você. Aquelas talhas, elas eram cheias d'água. E para que elas eram usadas? O judeu, para entrar na festa de casamento, sabe o que eles faziam? As talhas estavam cheias d'água, eles chegavam de viagem, né? Pegavam a canequinha d'água, alguém estava lá, imagina assim, gente. Eu não viajei no tempo, eu não tenho nem condições de entrar num portal e ir lá, mas a minha mente, tá certo? Ele pegava uma canequinha, aquele que estava chegando na festa, colocava a mãozinha assim, ele jogava, lavava a mão, aí lavava os pezinhos, e tinha alguns que era mais cavernoso, o cara já até dava um, né? Não sei. Eu fico imaginando aqui. E aí eles se purificavam. Usavas ali uma canequinha para fazer isso. Limpava a sujeira. Mas à medida que limpando a sujeira de alguém, ia esvaziando a talha. E quando Jesus chegou naquele lugar, a talha estava vazia. Estava bem lá embaixo. Talvez é o que tenha acontecido com a gente. Por causa de tudo que a gente tem ouvido. E quem nós temos ouvido, tem baixado a nossa fé, tem esvaziado a nossa mente, tem nos enfraquecido. O propósito que era a talha de estar sempre cheia, já não estava cheia, já estava lá embaixo, porque o pecado, o problema, a sujeira, naquele tempo, esvaziou a talha. E talvez a situação que está acontecendo hoje tenha esvaziado você que é talha, você que é pedra, você que é pessoa, tem esvaziado. Mas o interessante disso é que as talhas serviu todos os convidados. Serviu todo mundo. Todo mundo que passava experimentava um pouquinho da talha. Experimentava um pouquinho do que estava na talha. Mas a própria talha não entrou para o casamento. Ela ficou esquecida. Ficou do lado de fora. Talvez eu fique imaginando como pessoa a talha ouvindo a festa. Põe mais uma aqui. Esse vinho é mais gostoso. Vamos brindar. E a talha do lado de fora. Talvez você nesta vida tenha ouvido muita festa, tenha visto muita coisa, e você se sente de fora. Mas Deus está aqui nesta noite para que Ele vai te incluir numa festa que o céu se alegrará. E todos que estão em volta vão entender que a alegria daquela festa, se não fosse por causa da rocha, se não fosse por causa da pedra, se não for por causa de você, da luz que brilha em você, através de Deus, muitos iriam ficar tristes. Jesus então se lembrou da rocha, se lembrou da pedra, se lembrou da talha. Jesus, Ele sabe o que tem esvaziado a sua vida. Ele sabe o que tem tirado de dentro de você aquilo que te mantinha alegre. E eu creio que nesta noite essa palavra vai encher a sua talha de novo. E a alegria vai voltar, aquele sorriso vai voltar. Talvez você fale assim, pastor, você está falando aí, mas eu me sinto super vazio. Deixa eu te animar. Foi através de uma talha vazia que o milagre do Senhor aconteceu. A talha não se escondeu de ninguém, porque ela está vazia.
Ela estava lá para todo mundo ver que ela estava vazia. E Jesus viu que ela estava vazia. E Jesus foi lá e colocou água. E você já tem água na tua vida. Você já tem o ingrediente para que há milagre, para que há bênção, para que seja transformado em alegria. Já está dentro de você. Estou pregando aqui como se eu tivesse com umas 4.000 pessoas, né? O pessoal que está aqui está quase colocando o dedo no ouvido, mas é por causa de Deus. Com Deus vale a pena. Com Deus é bom. Ele é o que sabe o nosso deitar, o nosso levantar. Sabe, a talha vazia foi um começo, foi um marco de um ministério. A talha vazia foi um começo para uma pessoa. E a talha vazia, o teu vazio hoje é para o começo de algo novo na tua vida, como foi o ministério de Jesus. Eu creio que nesta noite Deus está estabelecendo um novo de Deus para a tua vida. Talvez você estava vazio, talvez se sentia assim, mas Jesus chegou. E como o ministério dele foi um marco do início do ministério dele, Deus está marcando esse dia, esse tempo, para começar algo novo na sua, na nossa vida, em nome de Jesus. A água. Água é algo comum. Água todo mundo tinha. Água você pode ter em casa. Mas aquilo que é alegria, às vezes não. Mas o nosso Deus, o nosso Pai, Jesus, Ele transforma aquilo que é comum em algo incomum para que a alegria venha. Os ingredientes já estão em nós. Como disse inicialmente, nós já temos tudo dentro de nós. Jesus, eu fico imaginando assim, irmão. Jesus, ele não pegou um saquinho lá de roxo, né? Jogou na água, deu aquela misturadinha, não. A palavra de transformação veio da boca do Senhor. O que tinha naquele lugar era só água. E é o que eu e você nós temos. Nós somos, o que somos comum. Todas as pessoas têm um percentual, 70%, 80% de água nela. Mas por que as pessoas não é transformada em pessoas alegres, felizes? Por quê? Porque falta uma palavra de Deus para transformar aquilo em alegria. E eu quero dizer nessa noite que a alegria do Senhor chegue na tua casa, chegue na tua vida, chegue na tua família, chegue onde você precisa, em nome de Jesus. Olha aqui, eu quero finalizar aqui. Moisés um dia, através de uma pedra, Moisés tirou aquilo que era comum, água. Água que matou a sede, uma necessidade. Era alguém que estava com sede, bebeu água, só matou a sede. Continuava caminhando pelo deserto. Continuava longe de todos. Mas de repente aparece alguém com o nome Jesus. Que pega uma pedra também. E daquilo que era comum, se transforma em alegria. Jesus é muito mais. Ele não quer somente dar alegria, mas subentende em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que o Senhor, se nós amarmos Ele, Ele vai me dar a mim, vai dar a você, aquilo que os olhos não viram. Aquilo que o ouvido não ouviu. E nem pôde chegar no coração, no pensamento de alguém, é o que Deus tem preparado para aquele que o ama. Um amor. O ingrediente que nós precisamos para que o milagre aconteça já está em nós. Diga assim, já está em mim. Já está em mim. Deus vai transformar. Até hoje, até começar esse culto, talvez você estava aí, sabe, acabrunhado, sei lá como dizer, alguma coisa nessa direção. Mas eu acredito que o novo de Deus chegou na tua vida, chegou na sua casa, em nome de Jesus. A pedra era a pessoa, e através dessa pedra, a talha, muitos outros se alegraram.
E você vai ser aquele que quando chega no ambiente, as pessoas vão se alegrar. Porque a presença de Deus estará sempre sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém?